Eu acho que deixa eu dar uma olhada, ver. O pessoal vai estar chegando já já, não sei quando. O pessoal vai. Tá um pouco tarde, acho que para todo mundo aí. Que aqui nos Estados Unidos, com certeza, ninguém vai. Tá um pouco tarde para todo mundo. Só os mais loucos por tênis de mesa que vão realmente tá ligados. Aí na França você tem o seu pessoal aí. E como é que tá as coisas aí, Thiago? Como é que estão as coisas em Paris? Cara, tudo tranquilo, assim, a Olimpíada correndo bem, em comparação às outras Olimpíadas que eu participei, né, a gente que é atleta, a gente fica bem, você está concentrado ali no jogo, você fica um pouco fora ali da realidade ali do que acontece, né, Uhum. um ou outro atleta de repente se envolve um pouco mais, procura saber um pouco mais, mas a maioria está ali concentrado, está nesse ambiente único, então o pessoal vive mesmo a Olimpíada, né? Aham. Então é como se a gente ficasse mesmo num universo paralelo ali que a gente fica um pouco meio alheio, né? A tudo que se passa, mas assim. E aí no caso do tênis de mesa, a gente quando ia daqui pro ginásio, né, nos primeiros dias tava demorando um pouco, porque não é tão perto, né? Tava demorando um pouco, aí o pessoal, os motoristas não sabiam muito bem onde deixar a gente, aí dava uma volta a mais, mas depois isso se resolveu. As condições de jogo da parte do tênis de mesa estão tudo tranquilo, está bem organizado. Uhum. Assim, ninguém tem nenhuma reclamação assim em si não a fazer. Ah, como é que as condições de jogo são ideais para jogar? Tá tudo ok? Desculpa, sim, não tem nada que nenhum atleta vai poder, né, reclamar. Na verdade, tá um ambiente muito bom, as condições de jogo estão perfeitas, assim, Uhum. não teve nada de diferente do que se faz no circuito mundial Aham. e também né, a torcida está vindo, os jogos, quando os franceses jogam, realmente é lotado, então é bacana. Só eventualmente, aqui não vai ser mais o caso agora, né, mas no começo, nas primeiras rodadas, são 4 meses, e realmente quando ter mesa lá, jogo nas mesas ao lado e ter algum barulho na torcida, realmente está muito mais alto do que a gente é acostumado nos torneios do circuito mundial, porque tem menos público, né, nas primeiras rodadas. Mas eu acho que é uma coisa boa para o esporte, então não dá nem para reclamar também. Hum. Ah, você, você falou que está um pouco mais barulho, muito mais barulhento do que normalmente você vê no circuito mundial ou está muito parecido? Não, tá bem mais. Bem mais. Principalmente se você joga, que foi o que aconteceu com a gente, quando você joga no mesmo horário que joga algum francês, né? Aham. Aí é uma barulheira mesmo, o pessoal torcendo e aí você está no meio do seu ponto, tem um ponto na mesa do lado e aí fica um barulho muito alto. Mas isso aí é igual para todo mundo também. Isso aí chega a atrapalhar a concentração do jogador e. Acho que cada atleta reage diferente, né? Tem uns que não ligam, aceitam melhor, tem outros que já afetam um pouco mais, né? Aham. E dos jogos que vocês jogaram aí, teve alguma outra interferência? Eu vi que pelo menos os dias que eu tenho assistido aqui, é, aliás, eu assisti praticamente todos os dias, todos os jogos. Eu praticamente não tenho dormido aqui. Uhum. Acordar o próximo jogo agora, a rodada começa às 1 da manhã e eu tenho ficado acordado. Alguns jogos do feminino infelizmente eu não estou acompanhando muito. Eu até pedi desculpa esses dias aí pro pessoal que assiste ou tá assistindo os vídeos no meu canal e tal lá. E não tenho conseguido, é muito jogo, muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho aqui.
O sistema que eu estou usando aqui para assistir chama Peacock. Não sei se vocês têm aí na Europa, como é que vocês usam na Europa e tal, se tem TV aberta para vocês. Mas ele tem quatro jogos ao mesmo tempo, mas um só tem o som do jogo. Então eles Entendi. escolhem uma mesa, não é nem a mesa principal, que um dia desses nem estava passando o jogo, inclusive do Alexis Lebrun, e não tava o som na mesa dele. Tava o som na mesa de um jogo feminino. Foi interessante de ver que eles não. Porque é uma TV americana aqui, e obviamente eles deram prioridade, de certo modo, para os jogadores norte-americanos, né? Uhum, coisa normal, né? Aí vocês têm TV aberta, acho que transmitindo também, acho que, né? Acho que no Brasil também deve ter TV aberta transmitindo. Eu sei que a Sport TV está transmitindo, não sei se você tem alguma informação. Eu fiquei também sabendo pela Sport TV, eu não sei. É que aqui eu tô, né? Acho que tem um canal da própria Olimpíada mesmo, né? Uhum. Que o pessoal assiste. Ontem, por exemplo, eu tava aqui fora e um amigo colocou no celular o jogo das quartas de final, quer dizer, dá para assistir, né? Aham. E às vezes passa alguns telões aqui, é, então eu acabo vendo aqui mesmo na TV quando eu não estou no ginásio, né? Mas eu tenho ido ver a maioria dos jogos. Infelizmente, a gente não pôde, por causa de copyright, a gente não pôde colocar nada no YouTube, ou mesmo o Instagram está proibindo muita coisa. O Facebook ainda Uhum. deixou alguns vídeos bem curtos ainda estão lá, mas muito, muito curto, no máximo 1 minuto eu consegui, ainda tem alguma coisa postada lá. Mas hoje depois de 4 dias, hoje bloqueou o YouTube, mesmo até os shorts de 15 segundos, 20 segundos, eles bloquearam totalmente, o que deixou muita gente sem informação, infelizmente, né? Eu recebi muito Uhum. e-mail, muita mensagem aqui no Instagram, do pessoal pedindo informação e não teve informação. Que alguns países, infelizmente, não teve ninguém transmitindo, né? E o que tinha transmitindo talvez a qualidade não seja muito boa, enfim. De uma forma geral, você teve em dois Jogos Paralímpicos, certo? Como atleta? 2 ou 3? Não, eu tive em três. Em três Jogos Paralímpicos. Eu joguei Atenas, Pequim e Londres. Atenas, Pequim, Atenas 2004. 4, Pequim 2008, Londres 2012. No Rio eu estava com reserva, Uhum, eu não cheguei a jogar, né, não uhum. atuei. E agora como treinador. Tá. Desses 3, 4, 5 Jogos Olímpicos que você teve presente, Sim. ah, que análise que você faz aí da qualidade de jogo e da qualidade do ginásio e as condições que ofereceram para os atletas? Você consegue fazer uma comparação dessas 5 Olimpíadas que você teve participando? Sim, dá para comparar, na verdade, sempre em Olimpíada você vê tudo que há de melhor, né, na parte de estrutura, né, na parte técnica também, né, você vê os atletas super preparados, sempre bons jogos e, e o que se vê de evolução hoje é o que se vê na evolução, né, em termos de estrutura da evolução mesmo, dos conhecimentos que vão melhorando com o tempo, né, 2004 para 2024 são 20 anos, então tem muita evolução na parte tecnológica, na parte mesmo, né, as coisas vão evoluindo, e a mesma coisa na parte técnica, se você vê alguns jogos de 2004 e o que vocês já em 2004 era um mais alto nível também, né, tinham jogadores que fizeram história e que né, os resultados falam por si. Mas hoje o que a gente vê é que o tênis de mesa evoluiu também nesses 20 anos. Esses jogadores os 4 que estão na semifinal são realmente uma evolução técnica representam bem a evolução técnica do jogo. Eu diria até os que chegaram nas quartas de final, né? Uhum. Nem só na semifinal, porque um jogador do nível do Linho Jô e do Harimoto que entregaram uma performance absurda, apesar de terem ficado ali nos detalhes, né, nas quartas de final. Tem total nível e condições
de brigar por medalhas, né? Tanto é que estavam brigando por medalhas, e o Ju perdeu 4-3 e o Aremoto também, quer dizer, foi nos detalhes esse jogo. Os dois com chance Então, de assim, ganhar, né? os dois com chance de ganhar, né? Porque as quartas de final do Hugo o ganhou bem, assim, o Amundinho, ele é um jogador top mesmo, mas não, o Hugo ganhou bem. Então, e na outra quarta de final também o Trus foi no começo ali difícil, mas depois o Trus ganhou bem do Omar. Então, sim, o que esses jogadores que estão na semifinal representam muito bem tudo que foi de evolução tem de mesa nos últimos anos, né? Em termos de agressividade, de estarem mais completos, de estilo de jogo também mais agressivo e tal. Então, acho que e nesses 20 anos o que melhorou e tanto na parte técnica como na parte estrutural, a evolução normal das coisas, né? Você falou de evolução do- dos jogos e a evolução da organização. Não, assim, a Olimpíada sempre foi muito organizada e mais organizada do que os outros torneios do circuito mundial, assim, porque também é uma outra abordagem, né? É outro tipo Tem muito mais dinheiro envolvido, né? outro tipo de situação, não sei se também tem, mas eu não sei se seria só isso, mas tem a questão da TV, que tem que ser bem enquadrada, tem que ser uma organização mais importante, porque são várias modalidades e tudo mais, então, questão com horário e etc, né? Tá sendo bem feito, cara, ninguém pode dizer, reclamar, sempre tem alguma outra coisa que dá para melhorar, mas não tem, ninguém tem nada a reclamar, não. Tá sendo bem organizada essa parte aí de estrutura também, de organização. Em termos gerais, a qualidade está muito parecida com todos os outros jogos. Sim, 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 porque sempre, por exemplo, ó, a gente tem uma mesa de aquecimento, Uhum. você pode usar 45 minutos, aí depois você vai para uma outra mesa de warm-up, né? Na verdade é de pré-aquecimento, aí você joga lá 45 minutos, aí você troca de ginásio, vai para a mesa de aquecimento, tem mais 45 minutos, todos os atletas têm o mesmo tempo, já está do lado, meia hora antes você tem que entregar a raquete e fazer o controle do uniforme, e Uhum. aí vai pro jogo, quer dizer, tá bem organizado, bem estruturado, é igual para todo mundo, assim, ninguém quer ter nenhum privilégio. Então, é o que se espera mesmo da Olimpíada, né? Uhum. De uma forma geral, você acha que essa é a melhor organização de todas que você esteve participando ou essa evolução não aconteceu, está muito, muito equilibrado? Não, tá equilibrado, porque isso assim não tem como você inventar muito, né? Tem uma hora do jogo, você tem que levar a raquete, tem que Uhum. mostrar o uniforme, enfim, no Rio era assim também. É, em todas as Olimpíadas, né? Eu não lembro de talvez ter essa pré-warm-up reservado, né? Às vezes tinha várias mesas, tinha muitas mesas de pré-warm-up ali, mesa livre, que você podia chegar e treinar, e depois tinha as mesas já para o warm-up, que era sua, cada atleta tinha sua. Uhum. E agora tem também essa do pré-warm-up que é reservada, com seu nome, seu país e tudo, mas isso aí também não é uma novidade. Não sei como foi Tóquio, mas no Rio também tinha mesa reservada, enfim, todos tiveram. Tóquio Nenhuma. foi um caso excepcional, porque não teve público, não teve abertura, praticamente não teve nada relacionado à festa, essa celebração que existe pelo esporte. Não existe nada porque Exato. por causa do Covid, que infelizmente, eu não sei nem se eu posso voltar a falar essa palavra, porque estava bloqueado inclusive nas redes aí, mas por causa da pandemia não teve nada, não teve praticamente nada. Foi um ginásio vazio. A transmissão eu acho que foi uma das melhores que eu assisti. Essa transmissão para nós que estamos assistindo pela TV, pela internet,
ela tá muito boa, eu acho que tá muito boa, mas acho que a de Tóquio ainda foi melhor. Uhum. Tá? Eu acho que eu não. Eu tenho recebido muito comentário e muita reclamação dos torneios, das mudanças que a Federação Internacional está fazendo e que muita gente não gostou. Por exemplo, o padrão de coloração de mesa, de piso, essas mudanças todas que eles estão tentando colocar no esporte, a maioria não aprovou. A grande maioria dos comentários que eu tenho aqui, ninguém. Eu acho que o pessoal só gostaria de ver o padrão que sempre foi o tênis de mesa e não deveria mudar. Como a maioria dos esportes não muda. Você não vê uma mudança como houve no tênis de mesa no tênis, por exemplo. As quadras continuam, na Uhum. maioria das vezes, as mesmas cores, os mesmos padrões, mas o tênis de mesa tem mudado muito e muito constantemente. E as pessoas não estão gostando e não estão gostando da coloração que eles colocaram, entendeu? Uhum. Mas, de uma forma geral, acho que para vocês que estão na competição, a mudança não foi grande. Mas para a gente que está assistindo, é um pouco estranho, às vezes, encontrar uma mesa preta, tudo escuro. Agora você tem a mesa de Paris aí, que tem a rede cor-de-rosa, que é o que nós vemos Uhum. aqui. Isso é estranho, porque inclusive foge da regra oficial do esporte, né? Uhum. Essa parte aí também assim, é muito da preferência de cada um. Eu, por exemplo, achava também que eu não gosto do piso preto, Uhum. mesa preta, eu acho que fica muito escuro. Por exemplo, quando a gente joga no WTT, eu acho que fica muito escuro. Né? Fica ali de repente bom para transmissão e tudo, mas quando você está jogando, se afasta um pouco da mesa, fica muito escuro. Uhum. Eu particularmente não gosto. O contraste não é suficiente. Eu prefiro quando tem um piso. Na verdade, eu gosto do vermelho. Eu Uhum. acho É o que o padrão. vermelho é um contraste bonito e fica mais clara a arena. É, Aqui não temos esse problema porque com o piso preto e a mesa preta, mas tem a iluminação não é aquela, tá bem aberta assim, né? Uhum. Então eu treinei na mesa um e realmente não tem nada a dizer, as condições estão boas. E quando é no WTT, tu foca ali um pouco em cima da mesa, né? Menor. Fica até bonito quando você assiste, mas quando eu não gostei Uhum. de jogar todas as vezes, pelo menos nas primeiras vezes que eu joguei eu achava estranho, depois você vai acostumando e tá de boa, mas eu preferia também, mas aí é muito da preferência também de cada um, né? Eu posso dizer que aqui em Paris tava bom, não tem nada para reclamar. Eu vi muita reclamação, inclusive, de jogador, porque acho que a grande maioria ainda treina na mesa azul, com o Uhum, padrão de lista branca, rede com lista branca, e a grande maioria com piso vermelho. E aí você vai, uhum, vai para um WTT, ou a mesa preta, e a rede verde, a lista da mesa é verde, aí, vou insistir nisso aí. E a, a própria regra da Federação Paulista, da Federação Internacional do Tênis de Mesa, diz que a rede tem que ter a listra branca e a mesa com listra branca. E a uhum, WTT tem colocado cores diferentes e os atletas saem de um torneio com mesa listra verde, vai para um torneio com listra roxa, depois vai para um outro torneio com listra rosa. Eu não sei até que ponto isso, como atleta, interfere na sua adaptação, porque você não tem muito tempo para se uhum, adaptar de um torneio para outro. Você sai de uma semana do WTT com mesa verde e vai para o outro WTT com uhum. mesa roxa. Como técnico, eu acho que essa adaptação, se você não tem capacidade de adaptar muito rápido, você tem dificuldade. Sim, mas assim, como o grande lance é que, como está acontecendo agora toda hora, então, de certa forma, o pessoal acostumou que está sendo assim, né? Vai indo e também é o tipo de coisa assim que quanto mais rápido você aceitar que vão fazer assim, melhor para a sua Uhum. adaptação, mais tranquilo você joga, porque a real é que não vão mudar. Se você for reclamar,
você for lá reclamar e tudo, você só vai perder sua energia porque alguém decidiu que vai ser assim e não vão mudar por sua causa por causa de atleta nenhum, né? Aham. Ou todos os atletas reclamam juntos e não vão fazer, ou você é melhor aceitar porque não vão mudar por sua causa, por causa de um ou dois, de alguns, né? Uhum. E a real é que poucos estruturas de treino têm condições de comprar essas mesas, todas as mesas que se usam e Uhum. com os detalhes diferentes e tudo mais e tal. Né? Você pode até às vezes comprar uma toda preta, mas não. Enfim, eu acho que até algumas marcas já estão fazendo mesa preta escura para não ficar defasadas e o pessoal comprar mesmo não sendo a mesma superfície tudo, mas pelo menos pela parte visual, né? Uhum. E acho que no final a maioria dos atletas raciocina que é igual para todo mundo, vai ser assim e não tem o Uhum. que fazer, né? Eu tenho certeza absoluta, porque isso afeta o cérebro, com certeza. Essa parte visual é fundamental para o nosso esporte. E alguns atletas com mais capacidade de adaptação vão ter sempre uma pequena vantagem. E a pequena vantagem Uhum. nesse nível pode ser a diferença entre vitória e derrota. Alguns jogadores que têm essa capacidade e se adaptam mais rápido vão ter uma certa performance maior, porque infelizmente a gente tem que aceitar que qualquer mudança de cor, qualquer mudança de contraste vai afetar o seu ponto visual e a gente não tem como brigar com isso. Isso é neurociência, a gente não consegue. Mas é a mudança que eles fizeram e a gente não consegue combater, como você falou, não adianta. Né? Um atleta só não consegue. Uma organização, talvez a comissão de atletas junto, conseguisse ter um padrão para que uniformizasse as mesas e também que os atletas pudessem contar que eles treinaram um determinado ambiente e vão encontrar o mesmo ambiente de jogo. Né? Só fazendo uma pequena analogia, se você. Vamos pensar no jogador, no nadador, que nada numa piscina padrão e de repente vai nadar numa piscina com água vermelha. Uhum. Com certeza, alguma coisa no cérebro vai afetar, a gente não tem como fugir disso, isso é neurociência. Mas enfim, Olimpíada. O que você está achando dos resultados que você viu até agora, exceto algumas discrepâncias que teve aí, por exemplo, como foi o caso do Wang Chuqin, o chinês, né, que foi um caso excepcional. Eu entendo o que aconteceu com ele, mas foi um caso excepcional. Fora isso, o que você tem achado do nível de jogo em geral? Está acima da média? Todo mundo conseguiu fazer um planejamento certo para estar no pico do performance nessa Olimpíada, você acha? Sim, eu acho que os principais jogadores estão numa forma realmente absurda. Estão realmente, eu não vi em circuito mundial jogos tão bons quanto eu vi aqui. Né? Eu estou falando especialmente da performance do Hugo e do jogo entre o Félix Lebrun e o Lin Yuzhu. Uhum. Provavelmente o do Harimoto e do Fanzendong foi nesse nível também. Acho que tá todo mundo, né, dos que eram realmente esperado esse tipo de performance, todos entregaram, né? Uhum. Teve essa discrepância aí, vamos dizer assim, do Wang Chuqin, que provavelmente deve ter jogado abaixo do que ele habitualmente joga, e ele era número 1 do mundo com méritos, ele vinha ganhando a maioria dos torneios, mas não surpreende ele perder para quem ele perdeu. O Truz é um jogador também que muito criativo, que tenta muita coisa e que Imprevisível, né? imprevisível e não tá nessa semifinal à toa, né? Embora eu ache um pouco favorito para esse jogo, ele também foi ele que ganhou do número 1 do mundo, foi ele que abriu a chave, né? Uhum.
Então, ele que é vice-campeão mundial, obviamente em termos de ranking, ele não joga tantos torneios quanto os outros, e nos últimos torneios também ele teve um chaveamento difícil por Aham. causa desse ranking, e acabou tá, que ele está num ranking mundial que não condiz com o que ele é capaz de entregar, né? Você acha que o ranking dele hoje é, acho que é 29, 28 ou É 20, algo assim. 28 ou 29, eu acho que, você acha que ele tá, que ele deveria estar no top 10? Ele tem nível para estar. Agora, essa coisa assim, de deveria, os outros estão jogando, estão entregando resultado, então não tem o que dizer também, né? Não dá Uhum. para defender. Ele certamente, desses jogadores que não estão no top 10, ele é um dos jogadores que pode chegar, como ele já chegou também na final de Mundial, né? Na seleção de Sem ser esqui, top. que no Mundial de Houston ele chegou na final do Mundial com mérito, ganhando jogos, saindo de situações difíceis e tudo. Então, assim, o que se tem visto são os principais jogadores no auge mesmo da forma, da performance. E essas partidas de semifinal são bons jogos em perspectiva, né? A gente não sabe, cada jogo, né? Depende, às vezes entra, às vezes o jogador acha ali uma solução tática e consegue executar bem, e aí pode ser que a gente veja um 4-0, um 4-1, um jogo que a gente esperava que pudesse ser mais difícil que não seja, mas dentro do que eu vi até agora, todos estão entregando performance, né? Falando em performance, em discrepância e resultado e etc. Alguns resultados eu posso confessar para você que me surpreenderam, não esperava. As minhas previsões, que eu fiz alguma brincadeira no YouTube, fazendo algumas previsões aí e tal. Errei pouco na primeira rodada. Alguns eu errei porque eu não esperava, eu praticamente não esperava que o jogador que eu achei que ia ganhar, não, eu acho que não entregou o performance que poderia. Esse é um dos que eu acho que foi uma discrepância maior, inclusive, do que o One to Team, que foi um caso à parte, a gente fala disso depois. Mas o que mais me decepcionou foi Dantil. Dantil perder pro menino do Cazaquistão, o Kirill Gerasimenko. Aquele foi uma surpresa para mim. Eu jamais esperava que aquele jogo fosse acontecer daquela forma. Ele jogou. O menino jogou de uma forma muito interessante. Eu acho que o jogo foi muito sólido. Ele conseguiu ser muito consistente no jogo. E no jogo seguinte caiu completamente o nível de jogo dele. Ele perdeu um jogo que também não deveria ter perdido. Bom, enfim, o que você acha desse... Na verdade, obviamente pelo nível, né, resultados, dá para dizer que o Dang era um pouco favorito, mas não era um favoritismo assim tão grande. O Gerasimenko, a gente tem que lembrar que ele também é um jogador muito criativo, que varia muito, se adapta muito bem. E no último Mundial de Equipes, eu acho que se você tirar os chineses, ele foi quem teve melhor performance, né? Uhum. Inclusive fez 2 pontos contra a Alemanha mesmo, ganhando do Kyudang e do Ovcharov. Então, assim, o favoritismo era, ao meu ver, ele podia até existir, mas não era um favoritismo assim tão absurdo, né? Eu não tinha essa informação que ele já tinha. Ele tá jogando na Alemanha, ele? Ele joga na Alemanha. Essa informação eu não tinha, porque não, é um jogador de um país teoricamente, eu não conheço a tradição do Cazaquistão no tênis de mesa. Ele, na verdade, é o principal representante mesmo do país. Depois dele, tem bons jogadores, tá? Mas assim, já não tem esse nível que ele tem. E ele é um jogador que volta e meia está em semifinal, final de etapa do circuito mundial, né? Não é anormal ele ganhar de bons jogadores, tanto é que, falando no Mundial por equipes, na primeira divisão, ele teve a melhor performance, carregou mesmo o país dele nas costas ali.
E melhorou. Ultimamente ele estava na preparação junto com a gente lá em Saarbrücken, na Alemanha, né, que eu tive com o Minho lá. E a gente via no dia a dia dos treinamentos, ele tá evoluindo também. Assim como o Omar Assá também estava lá e você É. via que ele estava jogando melhor do que a média, né? O Omar Então, realmente deu uma evoluída muito grande em 2023 para 2024, né? eles vêm os dois em evolução. E assim, nesse nível, o nível técnico em si, o que eles são capazes de fazer no jogo é muito parecido, né? Uhum, Mas aí, às vezes, você começa o jogo, tem uma situação tática ali que você não consegue sair, e depois o Omar achou solução e conseguiu voltar para o jogo e ganhar, né? uhum, Assim, eu acho, por estar mais inserido, né, nesse contexto assim, de rendimento, de conviver mais, de viver um pouco mais ali, não é tão surpreendente assim que ele tenha vencido o Kyudan, que ele tenha chegado e que o Omar esteja nas quartas de final, né? uhum, O Omar, ele, obviamente, era o melhor chaveamento para ele possível, né? Jogar com o uhum, Trus nas quartas de final, valendo vaga na semi. O Trus ganhou com méritos também, até que a gente tem que lembrar que o Trus que ganhou do número 1 do mundo aqui, que tem um histórico vencedor também. Mas assim, o Omar chegou nas quartas de final em Tóquio, chegou nas quartas de final no último Mundial, chegou nas quartas de final aqui, né? uhum. Então, são jogadores que hoje é, que hoje fazem parte desse grupo ali, que estão sempre chegando, que não estão ainda no nível dos chineses, do Calderano, do Harimoto, do Félix, né? Que são Uhum. hoje ali os jogadores que têm realmente chegado com chances de ser campeão basicamente qualquer torneio ali no junto com os chineses. Mas aí depois o Omar, o Gerasimenko vem ali naquele pacote ali de jogadores que podem chegar, como chegaram aqui, Uhum. e surpreender, né? Desses jogadores novos e os países novos aí que estão entrando no circuito, eu tô bem. A gente não ouvia falar muito da tradição desses países. O Egito, por exemplo, é uma inovação aí nos últimos anos, que evoluiu muito. Cazaquistão, Romênia melhorou bastante. O Ionesco jogou muito bem esse torneio. Achei que ele ia chegar um pouquinho mais longe, até achei mesmo. E eu acho que está tendo uma diversificação maior. Acho que a disseminação de informação está um pouco maior. Você acha isso? Sim, já disseminação da informação, acesso às estruturas de treino, né? Se você tem um jogador de talento, hoje é muito mais fácil você mandá-lo a centros, né, que tenham qualidade de treino melhor, que tem mais jogadores para estar treinando. Então, acho que é uma evolução normal, assim, até em termos de sociedade, que mais pessoas têm acesso a isso. E a gente não pode esquecer que isso também é uma explicação do fato do Brasil estar nesse nível que está hoje, Uhum. né? Os países da América Latina, vários jogadores classificados, alguns que não entraram no pré-olímpico vieram pelo ranking, ou seja, estão jogando bem, estão ali bem ranqueados, e é graças a esse acesso mesmo aos treinos, à informação que isso tudo tem se dado, né? Então, hoje em dia, se você tem algum atleta de talento, num país que não tem tanta tradição, existe uma probabilidade um pouco melhor para ele chegar e conseguir desenvolver esse potencial. Eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas o fator acho, determinante não é nem a tradição do país, mas é você encontrar o material humano, o talento e a Uhum. disposição não só o talento, mas o atleta que, com disposição e para treinar suficiente, porque só o talento não vai resolver nada, precisa treinar forte, precisa querer trabalhar firme,
Mas se você tem um país que sem nenhuma tradição, mas com capacidade de investir no atleta, em mandar para os grandes centros a partir de um determinado nível, do nível, talvez a idade do júnior para cima. Hoje está muito precoce, difícil dizer uma idade exatamente, mas a atleta que determinar uma idade perfeita não existe, mas o mais rápido possível mandar o atleta para um centro de qualidade e com integração maior com outros atletas de nível. Ou seja, ainda é a condição financeira que vai determinar se o país vai ter tradição ou não, por menor que seja o país, correto? Ainda assim, né? Você precisa investir, não tem muito como fugir disso. Rendimento é caro, né? Você fazer alto rendimento é caro. A não ser que você, por circunstância, você cresça num ambiente, você nasceu ali e cresceu naquele ambiente que já tem uma estrutura, que é um país tradicional e tudo mais e tal. De repente você talvez, no primeiro momento, não precise investir tanto para desenvolver, mas em alguns casos não tem muito como fugir disso, né? Então, o que a gente vê hoje também, então, os principais atletas, os outros que estão tendo chances aqui de medalha, eles têm uma estrutura individualizada já, agregando gente, não só mais um treinador. No começo, alguns contratavam um treinador individual, hoje a maioria já tem uma equipe multidisciplinar, né, pelo menos dos que estão aqui com chance. Tem treinador pessoal, tem preparador físico, tem fisioterapeuta, psicólogo, algum psicólogo, alguns nutricionista, alguns até sparring. Então, o tênis de mesa está indo por esse caminho de profissionalização mesmo. Isso custa caro, né? E assim, quem tem condições de investir nessa estrutura está investindo, porque o resultado de performance ele vem, né? Faz diferença. Uhum. Você falando de investimento um pouquinho, você acha que ainda sempre, isso foi tradição sempre desde a sua época e muito antes de você também, que mais de 90% do investimento no atleta vinha de empresas de equipamento? Uhum. Ainda é assim? Agora já é que assim depende muito de cada caso, né? Uhum. Aí, por exemplo, se você pegar, não sei, alguns outros atletas, talvez o Calderano tenha, os franceses têm, algum patrocinador particular, né? Que geralmente vinha o atleta tinha fonte de renda dos clubes, né? Jogando liga, e da marca de equipamento esportivo, né? Uhum. E um ou outro, algum patrocinador particular. Então a gente não sabe, nem todos os atletas conseguem ter esse patrocínio particular, né? Então muitos dos que conseguem investir ou vem também de um suporte de federação nacional, né? De confederação, ou de comitê olímpico, né? Mas assim, a gente não sabe são poucos os atletas que têm essa parte privada, né, de apoio. Então, assim, fica muito ainda dependente para a maioria dos atletas de você pegar o dinheiro que é do seu salário e reinvestir na sua carreira, né? Uhum. Eu tenho casos aqui de alguns atletas, eu não quero citar o nome de ninguém, mas eu conheço alguns atletas aqui que viajaram alguns torneios do circuito e tudo teve que pagar para jogar, infelizmente, porque não teve o suporte suficiente para manter as despesas de viagem e etc, porque são muito altas as despesas. Tá? Você joga... A maioria dos atletas ainda põe muito dinheiro no bolso, infelizmente, sonhando em alcançar o que hoje a gente está vendo hoje nas Olimpíadas, né? Sim, infelizmente, cara, eu posso falar que eu paguei, que eu investi muito também, né? Recente, ficou muito mais caro você fazer parte do circuito da ATT, muito, muito caro, absurdamente caro.
E é difícil competir com a galera que vai para todo torneio, que sabe que vai. Você pega um país como a Índia, por exemplo, que tem muito apoio, os atletas vão e tem contratado o treinador, tem a estrutura. Isso dá uma tranquilidade para o atleta que você vê, às vezes, atletas que começam ali na mesmo sem ter um nível tão alto, mas que sabem que vão poder investir, jogar 5 anos seguidos. E no final se tornam excelentes jogadores, porque estão investindo, estão jogando, estão treinando. E muitos que tinham mais talento e começaram melhor, mas que não têm essa tranquilidade o ambiente não é de favorável. e aí acabam que eles vão meio com o freio de mão puxado. Isso eu falo até por mim, no sentido de que tu não sabe se tu vai conseguir pagar tudo. Você sempre fica ali, queria ter jogado um pouco mais, queria ter treinado um pouco mais, mas não podia. Então, sim, vai acumulando esses pequenos detalhes, vai fazendo diferença muito grande, né? Uhum. Infelizmente, mesmo tendo talento, se não há o apoio financeiro, ninguém chega em lugar nenhum, infelizmente. Tiago, quanto tempo você tem ainda para a gente trocar ideia e conversar? Cara, eu tenho ainda uns 10 minutos. Uhum. Eu tô aqui tenho que resolver, né? Eu tenho que resolver umas coisas aqui, que eu ainda estou na vila, com o meu comitê olímpico. Okay. Mas a gente pode aí ficar uns 10 minutinhos mais, que depois eu tenho que correr para resolver isso aí. Ok, então vamos fazer uma análise, uma previsão rápida, para você poder ir aí dos próximos jogos que nós vamos assistir aí daqui a pouquinho. Já é meia-noite aqui nos Estados Unidos, aí na França já é 9h30 da manhã, acho, 9 horas. Sim, agora são 9, né? 3 para as 9. Eu até esqueci de pedir desculpa pro pessoal aqui que costuma me apoiar aqui no YouTube. Eu tinha que falar português, porque nós vamos falar de Olimpíadas, e hoje nós conseguimos um fato histórico, acho que não só para o tênis de mesa do Brasil, mas para o tênis de mesa das Américas. Acho que nunca, nos últimos 40 anos, acho que nenhum americano, norte-americano, centro-americano ou sul-americano conseguiu chegar numa semifinal de Olimpíada. Estou correto nisso, Thiago? Eu acho que o Hugo é o primeiro, né, que chega nessa fase, né? Ele é o primeiro porque está no programa desde Seul, né, só. Foi um fato histórico aí pro tênis de mesa das Américas, eu acho. E independente, o Hugo foi o jogador que chegou nesse nível, mas ele está chegando fruto de um trabalho que veio lá de trás, que você fez, você começou junto. Você foi, eu ouvi falar da outra vez, a gente brincou que você foi eu não consigo achar a frase em português, mas seria Trailblazer. Você que abriu a mata, abriu o caminho para esses atletas que vieram depois. Vitor Ishi, Eric Jolt e esses atletas que estão chegando agora, mais novos. Esse trabalho começou lá atrás, há mais de 20 anos, eu acho. Eu lembro já do projeto que foi começado lá atrás por confederação e etc. Eu gosto de enfatizar isso, porque a maioria das pessoas hoje em dia, eles criticam, mas não sabem tudo que a gente fez lá na década de 90 para fazer o tênis de mesa se massificar e ser mais popular no Brasil. Mas você, acho que foi o primeiro jogador daquela geração, daquele investimento, daquele projeto que abriu as portas para todo mundo hoje. E o Hugo está aí, vamos dizer assim, solidificando e... eu não sei, não encontro a palavra certa em português para falar, mas está mostrando o resultado de todo o trabalho que você abriu o caminho e hoje está colhendo os frutos aí com todo esse apoio e etc. E obviamente ele tem todo o talento e todo o trabalho, o treino que ele, a quantidade de trabalho que ele tem aí por detrás é muito grande, a gente sabe disso, a gente não pode tirar esse mérito de forma nenhuma, e o talento que ele tem, sempre teve, mas as condições do Brasil melhoraram muito, você não acha? Sim, eu acho que o primeiro, sim, eu fico de certa forma honrado. Às vezes as pessoas me dão algum crédito nesse sentido, mas eu acho que o estar aqui nesse nível é mérito mesmo dele. Sim.
Ele que é bom, ele que treina, ele que tem um talento acima da média e que colocou as horas necessárias de trabalho para que esse talento se manifeste aí dessa melhor forma que ele está fazendo, brilhantemente. Uhum. É um jogador dessa geração dele que tem investido muito nisso que a gente falou há pouco tempo atrás, né, na estrutura dele, de preparação. Então é um cara que não está aqui por acaso e é muito mais mérito dele mesmo do que qualquer outra coisa, né? Isso dito, assim, com o país, de ter mais gente, de ter... Eu acho que todos os esforços são válidos quando chega numa semifinal e a gente torce para ele ganhar a medalha. Não ficarei surpreso se ele for campeão olímpico. Não ficarei surpreso se ele ganhar a Olimpíada, pelo que eu vi ele jogando aqui, pelo que ele está jogando ultimamente, e pelo que eu também vejo dos adversários, que estão jogando muito também, mas o Hugo tem total condição de sair daqui campeão olímpico. A gente não quer... Assim, não sei nem dizer a parte onde que é torcida ou que é análise mesmo, mas eu acho que dentro dos jogadores que estão, né, ele pode ser campeão olímpico. A realidade, uma boa realidade para a gente do Brasil. Possibilidade, no meu ver, ele é favorito para a semifinal, né? Então, se der tudo certo, como a gente quer, ele vai já jogar uma final olímpica já menos pressionado, independente de quem quer que seja. Ele tem chance de sair daqui campeão olímpico, é o que a gente torce. Então ele representa tudo que se tentou, todas as pessoas que né, todo o tênis de mesa, toda a modalidade. Assim, mas eu ainda acredito que ele tem tanto talento e tanta qualidade que eu ainda acredito que ele teria feito se não tivesse... Ele teria conseguido se não tivesse tanto apoio assim, que teve, né? Pelo talento dele, pela mentalidade dele. Certamente o contexto que ele cresceu foi favorável, porque até então ele pegou uma seleção brasileira que era bastante homogênea, né? Então nos treinamentos pode ter ajudado alguma coisa também. O fato do técnico dele hoje também, né, ter começado a trabalhar com ele quando ele era ainda muito novo. Foi um momento em que tinha uma estrutura financeira melhor para a confederação, porque a gente ia ter a Olimpíada no Brasil. Então, sim, ele teve acesso a viajar e enfim, tá em bons locais e tudo mais e tal, mas assim, são coisas que ajudam e favorecem, mas na minha cabeça assim, ainda prova mais a estrela dele, né? Que ele teve essa estrela mesmo, essa bênção de estar num ambiente que foi favorável, mas ainda assim ele fez a parte dele, tem feito e está fazendo brilhantemente. A família dele sempre foi muito importante, né? Uma base muito sólida. Os pais dele estão aqui, a irmã dele está aqui, sempre muito presente, orientando e apoiando. Então, acho que ele é mais do que qualquer coisa assim do trabalho que foi feito, ele chegando nesse nível, ele jogando nesse nível, porque assim, tem a Olimpíada aqui, que a gente quer que ele ganhe a medalha, está torcendo. Mas independente de medalha, qual for a medalha, o que ele já vem fazendo já é brilhante, né? Sim. Então, que serve de, assim, quase o fato de uma medalha aqui seria só a coroação da carreira brilhante que tem sido até agora, né? Ou seja, a medalha é importante, ela é merecida, é importante, mas o patamar que ele chegou já fala por si. Já é uma conquista muito fenomenal. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu não...
por exemplo, nesse contexto que eu estou aqui, o pessoal vem, Thiago, você isso, aquilo, tudo, mas essa coisa do Hugo aí, a gente tem que dar muito mérito para ele mesmo. Né? Uhum. Ok. Thiago, vamos falar da outra semifinal. A gente tem Felix Lebrun, Fan Jiandong jogando. Se não me engano, foi o Felix Lebrun já ganhou do Fan Jiandong esse ano, há 2 vezes atrás ou 3 vezes atrás, se não me engano. Eu sei que eu acho que, se eu não me engano, foi o irmão dele que ganhou. Foi o outro. Eu acho que o Alexis Lebrun ganhou do Fan Jiandong há algum tempo atrás, acho que foi no ano passado, 2023. Pode ser. Esse ano, Felix Lebrun, ele ganhou do Fan Jiandong, obviamente, você deve saber que o Fan Jiandong ele ainda tem alguma sequela no ombro dele, talvez, e não está conseguindo, é muito um detalhe muito pequeno para a gente não tem essa informação, porque é muito fechado, mas o ombro machucado dele, acho que, se não me engano, foi na Arábia Saudita que ele mostrou essa lesão do ombro, ele abandonou o jogo jogando com o Lin Xindong, foi tratar o ombro e tal, até que ponto isso está recuperado a gente não sabe, e eu vejo que tem alguma sequela ainda, que o performance dele não tem sido o que o Fan Jiandong que a gente viu no comecinho de 2023 e antes da lesão dele. Enfim, de qualquer forma, você acha que Felix Lebrun é favorito? Olha, eu acho que o Fan Jiandong, lembra que quando a gente conversou umas 2, 3 semanas atrás na Alemanha, a gente falava disso, eu falei, os chineses ainda são favoritos, mas a diferença técnica já não é tão grande em relação aos outros principais, né? E eu continuo pensando nisso, eu continuo achando que os resultados do Fan Jiandong credenciam de forma clara ao colocá-lo como favorito. Ok. Agora, o que o Félix tem demonstrado aqui é que ele tem totais condições de vencer esse jogo, né? Vem jogando um nível altíssimo desde que entrou no circuito mundial, né? Um ascendente, sempre de torneio a torneio mostra uma evolução, mostra uma qualidade. Então, não é surpresa, o Harimoto ontem teve chance, claro, de ganhar, né? Mas eu acho que não é uma coisa, o Fan Jiandong, ele está entregando performance, ele está bem, está jogando bem, mas o problema é que os outros melhoraram mesmo. Né? Então, eu acho que eu coloco o Fan Jiandong ainda como favorito pelo histórico dele nas duas competições. Okay. Ele é bicampeão mundial, ele que foi número 1 do mundo, é o atual vice-campeão olímpico individual. Então, de certa forma, obrigado a colocar ele como favorito, mas é um favoritismo que não representa o que já se foi quando você falava de chinês em relação aos outros, né? Que era imbatível praticamente. Você acha que... complicadíssimo. Bom, ainda há uma diferença de qualidade entre Fan Jiandong e Felix Lebrun, com certeza, em maturidade, etc. A gente sabe disso. Você acha que... pequena, viu? Porque foi um jogão ontem, jogou muito. Eu vi. Você acha que a motivação do Felix Lebrun pode equilibrar essa pequena diferença que há e talvez prevalecer para o Felix Lebrun? Eu tenho enfatizado que a motivação é muito fator importante. O que você acha? Eu acho que não só é o que, né, o contexto de jogar na França, de jogar sem talvez possa isso também ter alguma, porque a gente sabe que os chineses, por exemplo, quando eles vão para um torneio, que eles são vários, eles sabem, pô, beleza, mas se eu não for muito bem, algum amigo meu vai estar bem e a China vai ganhar. Né? Então a gente sempre soube que quando... Agora só o Anshukin perdeu, então já não diminui muito a pressão para todo mundo Fan Jiandong. Então o rendimento é detalhe, né? Cada vez que vai somando um detalhe aqui e ali, vai fazendo a diferença. Eu acho que o Fan Jiandong tem total nível para lidar com esse tipo de pressão, porque ele já fez, ele vem fazendo isso. É pressão maior de ter que representar a China, de ter a concorrência que eles têm em casa já, né? Então ele é acostumado com isso desde pequeno. E então eu acredito que
que assim, vai ser um jogo duro, um jogo muito tático, e assim, mas ainda dos que estão aí na disputa, que a gente queira ou não, a gente tem que colocar o favoritismo ao Fanzendom, mesmo que seja pequeno, né? O menor que já houve. Pelo histórico. Favoritismo. Bom, então, na sua opinião, o Fanzendong é favorito, e do outro lado, o Hugo Calderano, com certeza. Isso. Ok. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia seguir essa conversa aí, analisando um pouquinho mais a fundo, mas eu sei que você tem um compromisso aí. Quem sabe não dá pra gente fazer mais um bate-papo. E eu queria ter trazido mais um veterano aí, eu queria ter trazido o Fred Cantarelli para trocar essa ideia com a gente. Mas o fuso horário dele no Canadá é muita diferença, já são 3 horas da manhã, 3 e pouco da manhã lá. Fica muito complicado para ele. Quem sabe o horário da final não vai ser um pouco melhor e a gente não pode trazer mais ele. Se você tiver alguém que você possa incluir na nossa conversa, quem sabe a gente não pode fazer uma pequena análise da final ou uma pequena análise da semifinal antes de que ela aconteça, com alguém para agregar na nossa conversa, tal. Além, obviamente, do que eu estou esperando, na semana que vem a gente tem o Alberto Mino aqui e você novamente, para a gente trocar uma ideia sobre a participação dele nas Olimpíadas, etc. Vai ser legal para a gente e para a gente possa divulgar e fazer o tênis mesa crescer de uma certa forma. Beleza, a gente vai se falando aí para ver se a gente consegue fazer essa análise, mas de qualquer forma a gente pode fazer depois uma com o Alberto, só mesmo conseguir agendar uma hora que fique bom para todo mundo. Então, assim, ele fala da experiência dele na Olimpíada e já tem terminado, então a gente pode fazer uma análise geral do que foi. E é isso. Perfeito, Thiago. Com certeza dá certo, é só mesmo que a gente consiga se organizar. Quando é que você vem para cá para jogar? Já tem data prevista? Setembro, acho que vem? O setembro é a primeira, né? Dia 22, 23, esse final de semana. Agora sim, né? Como a gente sabe que a liga aí são vários jogadores, depende da disponibilidade de alguns, depende também do time, da escolha da equipe, né? Então, estou aí na expectativa e espero que eu consiga, né? Espero que a razão da minha escolha de viver uma experiência nova continue a né, me manter motivado, feliz jogando, que eu acho que é o mais importante agora. Então, estou feliz com essa decisão, feliz de ter sido selecionado, porque alguns jogadores muito bons também não conseguiram contra time. E estou motivado para essa nova temporada, e não só para jogar a liga, mas também para continuar jogando os torneios que eu sempre joguei, né? Sempre tem um LA Open que eu gostaria de voltar, fui vice-campeão uma vez, ganhei em Chicago, ganhei em Miami, enfim, são torneios assim que eu, por causa das pessoas que organizam e fazem parte, são torneios assim que eu gostaria de voltar e que vou provavelmente voltar, né? Além da liga, você pensa em jogar o US Open esse ano? O US Open sempre faz parte dos meus planos. Nos últimos anos eu não joguei, porque sempre havia conflito de data com a minha liga aqui na França, né? Mas agora, como é a liga americana, eventualmente eu não sei onde vai ser esse ano. Las Vegas? Porque vai ser em Vegas? Las Vegas. Já está confirmado. Então seria uma boa, não sei a data também. Como primeira semana de dezembro. Na semana de dezembro, né? Porque eu tenho jogo. Nós temos jogos na segunda semana de dezembro, né? Então, com certeza a Major League vai dar um break pro US Open, para não afetar o US Open, porque muita gente vai jogar. Eu acho que eles vão abrir essa possibilidade para o pessoal jogar. E com certeza em algum lugar aqui nos Estados Unidos, seja aqui na Califórnia ou em algum lugar, nós vamos se encontrar Bom, eu ia falar para tomar uma cerveja, mas eu já nem cerveja não estou tomando já na minha idade. Mas pelo menos para se confraternizar, com certeza, e fazer alguma coisa e trocar uma ideia e trocar informação, porque você tem muita bagagem para acrescentar no nosso conhecimento aí, com certeza. Certeza, não, mas assim, é um caminho natural para mim, né? Com
parceria que eu tenho com a Iola. É um caminho natural para mim jogar mais torneios nos Estados Unidos. E eu já vinha, né, desde aquele torneio de Chicago que você me colocou em contato com o Engelbert, depois eu continuei indo. Às vezes que nos últimos anos que eu não fui, foi porque eu estava com o cotovelo, tinha operado o cotovelo. Uhum. Mas agora eu espero jogar novamente esse torneio de Chicago, que eu adoro, e já tentar a sequência normal da carreira, né? Então eu vou estar esperando nos próximos anos jogar o máximo de torneio que eu conseguir nos Estados Unidos. Uhum. Nós vamos falar sobre isso, mas eu ainda tenho aquele meu projeto para te trazer para cá e jogar com a gente, participar de algumas atividades aqui conosco. Mas a gente vai ter que falar sobre isso sobre outra hora, que acho que você está com o tempo bem estourado aí, né? Tenho que resolver umas questões aqui com o Comitê Olímpico Equatoriano, que está me tratando muito bem, como um filho, e os próprios atletas também. Ontem, um momento assim, memorável para mim, né? O rapaz que ganhou a medalha de ouro na marcha atlética, estava ali conversando, quer dizer, estão me tratando como um deles mesmo, de casa. E como eu estava aqui como treinador, é até engraçado dizer isso, mas o medalhista olímpico, o campeão olímpico, vem e diz prof, me chama de prof para lá, prof para cá. E eu fico até achando engraçada a situação, mas um rapaz de uma humildade que a gente espera que ganhe outra medalha aqui, que tem outra competição. Maravilha. E se Deus quiser, ele vai entrar para a história aí. Já está na história, né, como campeão olímpico, mas talvez entre na história como o primeiro equatoriano a ganhar 2 medalhas na mesma Olimpíada. Seria um feito enorme para ele, para o país dele. Uhum. E estou aí na torcida. Então, só aproveitar que a gente falou nisso, agradeço o Comitê Olímpico Equatoriano, a Federação Equatoriana de Tênis de Mesa, por ter feito o convite, né, pela confiança. Uhum. E aí eu tenho essa reunião com eles aqui, coisas do normal aqui da minha função, mas aí depois eu vou assistir os jogos já. Ok, maravilha, Tiagão. Semana que vem a gente vai voltar a conversar então, e quem sabe a gente já consegue fazer alguma coisa para a final das Olimpíadas, se tudo correr bem, e eu acho que nós vamos torcer muito pro Hugo estar nessa final. Beleza. Ok? Um abraço, Tiagão. Obrigado pelo seu